Essa aqui, está encostada no canteiro, né? Então tem que abrir. Bem-vindos e bem-vindas à Praça Caingangue. Idealizada em 2010 e inaugurada em 2014, a Praça Caingangue é um espaço a céu aberto no interior do Museu Ferroviário Regional de Bauru. O objetivo de seus idealizadores era um espaço de homenagem e difusão da história dos povos caingangue, que tiveram sua existência ameaçada com a chegada da ferrovia no início do século XX. A ideia da Praça Caingangue, ela surge em 2010, então ela é idealizada no ano de 2010 pela equipe do Museu Ferroviário, com uma roupagem um pouco mais clássica, vamos dizer. E dentro da área expositiva, de fato, esses povos indígenas, eles não eram muito mencionados. Existia apenas uma breve menção a eles, mas de fato o objetivo da narrativa, dessa expografia, era exaltar o que a ferrovia trouxe para o município, né, do ponto de vista do europeu, do progresso, da tecnologia. E não se falava muito, não se discutia muito sobre esses povos que existiam aqui, que passaram por essa região, e até a menção a esses povos era feita de forma um pouco genérica. Bom, o museu com o tempo ele foi cada vez mais ele foi aumentando, ele foi crescendo, né, com o passar. Então antigamente a gente só era a parte expositiva, depois a gente passou para a parte do arquivo e agora a gente está numa outra fase que é deixar um espaço mais democrático para todo mundo que visita, né? Então, e a Praça Caingangue é justamente para fazer esse contraponto, né? Então a gente tem a história da ferrovia dentro do museu e na parte de fora onde aqui nesse espaço da praça é onde a gente conta a história indígena. Após 8 anos de existência, o espaço ganha um projeto de revitalização e criação coletiva, que recebe como protagonistas da narrativa da própria história de seu povo representantes caingangues. A Praça Caingangue tem um simbolismo muito importante. Ela é um lugar de reflexão, de discussão sobre os povos indígenas, que ocupavam este território de Bauru antes da chegada da ferrovia. A ideia dessa revitalização da praça, além de dar o protagonismo aos povos caingangue, é também lembrar que é um povo vivo. Os caingangues estão vivos, eles ainda têm história, eles têm cultura, eles têm culinária, eles têm os modos de fazer. É uma cultura que vive e que resiste. E a ideia da praça é que eles possam sempre utilizar esse espaço para difundir e preservar toda a produção cultural e os modos de fazer. A praça ela vai ser composta de painéis com conteúdo interativo que pode ser visitado por meio de QR Codes e qualquer dispositivo móvel. É um palco para apresentações, a ideia é que seja um espaço que respeite toda a diversidade cultural do município de Bauru, com apresentações musicais, teatrais, de dança, todo tipo de manifestação cultural. Nós teremos um deck também, que é um espaço de lazer, é um espaço para as pessoas poderem ler um livro, para a realização de eventos também. Nós teremos um espaço pergolado, se a pessoa tiver às vezes no horário de almoço, quiser um lugar para ler um livro, descansar, utilizar às vezes o celular, também é um espaço interessante. É um espaço de reflexão por meio dessa expografia que vai ser exposta e também um espaço de lazer, de descanso, de contemplação. Com este projeto, a praça ganhará painéis interativos com videodepoimentos, fotos e ferramentas tecnológicas, bem como a instalação de um palco amplo, um pergolado e a revitalização do deck, com um projeto luminotécnico para receber eventos noturnos. Todo o conteúdo histórico dos painéis receberá o apoio de historiadores, arqueólogos, museólogos, além da coordenação direta de representantes dos povos indígenas. Relativo especificamente ao Caingangue, perto de Tupã, tem vestígios que datam do século XVI, relacionado ao Caingangue. Então, aí de novo, a outra pergunta que eu quero bater e insistir. O que sabemos, o que esse
povo, o que essas pessoas fizeram de 10 mil anos, 11 mil anos atrás, até a chegada nessa região em meados do século XIX. Veja o período que a gente não sabe, né? É muito grande. O que essas pessoas fizeram nesse território em todo esse tempo? Quando a gente fala de um período tão recuado, 10 mil anos, é o mesmo território, estamos falando do mesmo território, mas era outro mundo. São pessoas que foram pessoas que conviveram num clima diferente, com flora e fauna diferente. Mas, o que sabemos? Os indígenas caçavam, pescavam e coletavam. E é isso. E a gente segue falando que somos descendentes de italianos, sendo que a maior parte dos nossos costumes é indígena. Então, nesse sentido, a gente pesquisa, a gente traz esse discurso, falando deles, falando sobre eles, mas o mais importante, quem tem que falar de Caingangue não é o Fábio, branco, mas privilegiado, digamos assim, mas eles mesmos. Nós somos tão arrogantes nesse sentido, nós os brancos, que criamos uma história para a nossa América do Sul, e quando nos referimos ao que já estava aqui, a pessoa que já estava aqui, no caso o indígena e no nosso caso específico Caingangue, que nós queremos falar sobre eles. E eles não deixaram de existir, eles estão aqui. Então como a gente pode ainda ter essa arrogância, essa petulância, posso até dizer assim, de querer eu, Fábio, ficar falando quem ele o que ele acha, o que ele pensa sobre. E ele está aqui, os Caingangues estão aqui, gente. Então, acho que já passou da hora da gente desconstruir esse discurso etnocêntrico e construir algo participativo, junto e com eles. Vamos nessa? Caingangue, Caingangue, Caingangue,